guia mentor desta casa de caridade, e vamos orar por todos nós que aqui estamos, encarnados e desencarnados. E orar também por todo aquele irmão que está lá fora, carente, necessitado de um bom material e necessitado de um bom espiritual. Que a nossa prece elevada ao Pai Criador, Ele possa derramar a sua bênção sobre todos. Pai nosso, que está nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje sempre, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentações, livrai-nos, ó Pai, de todo mal, que assim seja. Em nome de Deus, Pai Criador, de Jesus divino e amado Mestre, de Manuel Francisco da Luz, guia mentor desta casa de caridade, pedimos permissão para abrir a nossa palestra doutrinária da noite de hoje. Vamos envolver a nossa irmã com todo o nosso carinho, com a nossa boa vibração de amor. Boa noite, meus irmãos. O nosso irmão Geolar, que ia fazer a palestra hoje, ele teve um contratempo. Então, hoje vocês vão ter que ficar comigo mesmo. Nós vamos conversar um pouquinho sobre o egoísmo. Esse tema tão importante. O egoísmo, junto com o orgulho, são os principais obstáculos para o desenvolvimento moral do espírito, de nós, de cada um de nós. Então, quando Kardec perguntava aos espíritos, em diversas circunstâncias, durante a codificação da doutrina espírita, qual era o principal obstáculo para o desenvolvimento moral de cada um de nós, o orgulho e o egoísmo eram apresentados como esses principais obstáculos. Hoje a gente vive num momento, numa circunstância em que, primeiro, todo mundo entendeu que nós temos o nosso lado emocional, o nosso lado psicológico e que a gente precisa fazer as contas com isso, Hoje a gente não pode mais ignorar o que a gente sente, ignorar aqueles pensamentos que em muitos momentos invadem a nossa mente, Alguns positivos, outros nem tanto. E a gente começou a perceber que o que não nos faz bem, aquilo que não nos coloca numa condição de alegria ou de felicidade, deve ser levado em conta. É claro que em muitos momentos essa felicidade a gente conecta no quê? Nas coisas materiais, nas coisas transitórias dessa existência. E se tem uma coisa que a doutrina espírita ensina muito bem pra gente, é que o que é aqui, desse mundo material, aqui vai ficar. E o que nós vamos levar e o que vai nos acompanhar são os valores imperecíveis e tudo que a gente cultivar que é inerente ao nosso espírito, o nosso conhecimento, as boas coisas que fazemos, isso é o que nos acompanha durante a nossa jornada espiritual. Então a gente vive num momento de muito individualismo. Justamente esse fato de entendermos o que é importante para a gente, que não devemos aceitar determinadas situações que podem nos levar a uma depressão, que podem nos levar a conflitos internos ou, enfim, a viver situações que acabam desencadeando dentro de nós processos que não vão resultar com certeza num bem-estar individual. Mas a exasperação desse eu no centro, ele tem um comprometimento, A gente também se atribuiu alguns poderes que
não é adequado, né? Como dar a nossa opinião, mesmo que ela magoa, ou que ela possa ferir, ou possa incomodar uma outra pessoa, né? Hoje a gente vê muito isso nas redes sociais, né? Se criou até uma nova categoria que são os haters, né? O que são haters? As pessoas que odeiam outras e ficam fazendo comentários ruins só porque a pessoa pensa diferente ou tem uma opinião contrária, né? Em que momento a gente se perdeu que a gente tem que odiar as pessoas em vez de fazer o que Jesus disse, que é amar e compreender? Então a nossa opinião, claro, ela é importante, mas se ela vai ferir ou magoar o nosso próximo, é muito mais relevante que a gente considere a nossa opinião antes de emiti-la ou de proferi-la, enfim, de causar um mal-estar ou um desconforto, muitas vezes numa pessoa que a gente não conhece, mas quando aquela criatura ela lê aquele comentário, aquela colocação, aquilo tem um impacto negativo. Então nós somos responsáveis por tudo aquilo que nós fazemos. Então, muitos de nós acabam fazendo o que convém, independente se isso vai magoar o outro ou não. Não pensa que o outro é um ser que também importa, que ele está no nosso convívio. E se nós estamos nesse planeta convivendo com uma grande quantidade de pessoas, é porque nós precisamos de todas essas pessoas para fazer a nossa evolução espiritual, para fazer a nossa evolução moral e a nossa evolução intelectual. Quanto a gente teria evoluído em termos de ciência se a gente vivesse sozinho num planetinha, cada um de nós aqui? Muitos não teriam nem encontrado fogo ainda. Então é justamente esse viver em sociedade, esse conviver que faz com que a gente acabe evoluindo coletivamente. Claro que cada um dentro da sua jornada individual, mas nós precisamos uns dos outros. Então o egoísmo vai falar justamente do quê? De quando a gente esquece que o outro é importante nessa equação, que o outro é relevante para a minha existência. Eu digo o que eu penso e o outro que lute. Então a gente tem que começar a mudar um pouquinho essa nossa insensibilidade. Enxergar no outro um filho de Deus, enxergar no outro um irmão em humanidade, enxergar nas pessoas o meu próximo, mesmo que eu não conheça, mesmo que essa pessoa esteja lá na guerra da Ucrânia, lá, mas é nosso irmão em humanidade. Se eu estou aqui convivendo com essas criaturas no mesmo momento, eu também posso contribuir. Então, hoje no grupo de estudo a gente falou sobre isso. Eu posso contribuir mesmo com alguém que eu não conheça. Uma oração, um bom pensamento, uma boa vibração, eu tenho um compromisso, eu posso fazer o meu papel. Desde que eu não viva em função do quê? Do meu próprio umbigo, né? O que é o egoísmo, né? Então, segundo o Kair Bar-Schutel, né, um dos nomes mais importantes do espiritismo no Brasil, né? Primeiro é olhar para si mesmo, em primeiro lugar. Segundo, agir em benefício próprio acima de tudo. E voltar os interesses para o epicentro do seu eu. Então, tudo acontece baseado no eu. Eu preciso, eu gosto, eu quero, eu necessito, e os outros eles não entram dentro dessa equação. É o que eu acho e o outro que vai dar conta do eu dele. Só que essa não é uma realidade para nós que somos espíritas. Nós precisamos sim contemplar o outro na nossa equação de vida, porque não é a primeira vez que eu encontro esse próximo. Não é a primeira vez que nós estamos juntos aqui. Nós sabemos que já encarnamos diversas vezes e vamos continuar, ainda temos muitas encarnações pela frente. Então a gente não sabe, né? Se essas pessoas que estão atravessando o nosso caminho hoje, a gente não tem um compromisso com elas, já não falhamos com elas em outros momentos ou elas conosco, mas isso não importa. Se aquela pessoa atravessou a sua jornada naquele instante, é porque cada um está envolvido em se ajudar reciprocamente a adquirirem melhores aí competências espirituais. O principal problema proporcionado pelo egoísmo, o principal problema é a negação da caridade. Lá no Evangelho, o capítulo 11, né, amar ao próximo como a si mesmo, que fala bastante sobre o egoísmo, vai explicar muito bem por que o cristianismo ainda não conseguiu desempenhar por completo a sua missão, né? Porque nós ainda somos muito egoístas. A gente se preocupa só com a dor do nosso dedo mindinho e a gente não pensa nos outros que também estão sofrendo.
Recentemente eu aprendi muito sobre empatia e simpatia. A simpatia é assim, você vê que a pessoa está sofrendo e aí você vai lá e oferece um sanduíche para a pessoa, mas a pessoa nem estava com fome. O que ela vai fazer com aquele sanduíche? E a empatia é muito diferente. A empatia é você olhar para a dor do outro, entender o que está acontecendo e dizer, olha, eu nem posso imaginar talvez pelo que você esteja passando, mas eu quero dizer que eu estou contigo nessa e que você pode contar comigo. Não é muito melhor isso do que um sanduíche para quem não está com fome? Então o que a gente precisa, para a gente deixar um pouquinho o egoísmo de lado, é ter mais empatia mesmo, ser mais empático. É estar junto com o outro naquele momento de sofrimento dele. E quando a gente quer simpatia, quando a gente é simpático e não empático, né, como é que a gente faz? Ah, mas pelo menos tu tem tal coisa. Ah, mas pelo menos tu tem isso. Eu aprendi que o pelo menos é o suprassumo da simpatia, que não ajuda em nada quando a pessoa está sofrendo. A gente tem que ter empatia. Então essa do pelo menos, aí eu me enxerguei um pouco nisso aí, né? Ah, mas pelo menos tu tem isso na tua vida que está dando certo, pelo menos essa coisa aqui tá fluindo bem, mas não é aquilo que está fazendo a pessoa sofrer, é justamente outra coisa. E aí a gente mostra às vezes essa superficialidade em nos envolvermos em realmente descer só uma camadinha mais profunda para entender o nosso próximo e se dispor a ajudar. Você não vai resolver o problema daquela pessoa, né? Ninguém vai resolver o nosso problema, só a gente mesmo resolve, né? E a justiça divina, ela é baseada justamente nisso, que a gente tem que resolver as nossas situações por nós mesmos, para que a gente cresça e aprenda e receba os méritos decorrentes daquilo que a gente fez. Mas a gente pode auxiliar, né? A gente pode dar uma palavra de consolo, a gente pode dar um ombro amigo, a gente pode dar 2 orelhas que escutem sem julgar. E podemos principalmente orar por aquela criatura que está passando por um momento de dificuldade, assim como a gente ora por nós mesmos, né? Pedindo, Jesus me ajuda. Né? Vamos pedir pelos outros também, vamos mais agradecer e pedir pelos nossos próximos. Então o egoísmo vai negar a caridade. Na pergunta 785 do Livro dos Espíritos, né, Kardec quer saber. Kardec era um cara que queria as respostas bem objetivas, né? Então ele ficava cutucando ali os espíritos, fazendo perguntas para que eles dessem ali respostas bem objetivas. Às vezes essa resposta não era tão objetiva assim, né? Mas aqui no caso da pergunta aqui do egoísmo, a resposta foi muito objetiva, né? O orgulho e o egoísmo são os principais obstáculos para o progresso moral do indivíduo. Isso lá em 1856. Então, desde lá, será que a gente conseguiu ser um pouquinho menos egoísta? A gente acordou para muita coisa, né? Com certeza já estivemos numa situação bem pior, isso é fato. Mas ainda precisamos avançar um pouquinho mais nesse enxergar o outro, nesse perceber o outro, né? O que a pandemia trouxe de ensinamento? Que é tão difícil a gente conhecer quem está dentro da nossa própria casa. Quantas famílias tiveram problemas de convivência durante justamente a pandemia? Porque a gente acaba não olhando o outro com olhos de ver, como dizia Jesus, né? Olhe com olhos de ver e ouvidos para ouvir. Na pergunta 913 também do Livro dos Espíritos, né? Kardec querendo assim respostas sempre objetivas, né? Qual vício moral pode ser considerado mais radical, né? Aquele que mais atrasa a gente, que mais atrapalha, que mais nos bota em situação de complicação, né? Aí eles respondem, já dissemos muitas vezes, né? Os espíritos também não afrouxavam para Kardec, né? Quando eles repetiam muito, eles falavam para ele, já falamos isso antes, né? O egoísmo é o principal mal que tem que ser cortado pela raiz. Qual é o principal compromisso que todo espírita tem e que as outras religiões, inclusive, reconhecem na gente? Inclusive, acham isso muito bonito e interessante, apesar de não entenderem o que nos motiva nessa jornada. A caridade. Todo mundo, todas as religiões reconhecem que o espírita é um cara que tem a caridade como
um valor muito forte que tenta fazer isso no seu dia a dia. Por que a gente tem isso, pessoal? É porque a caridade é justamente a resposta que a gente precisa, tanto para o orgulho como para o egoísmo. Para essas duas coisas, né? Porque a caridade, ela vai demandar o que da gente? Abnegação. Servir sem esperar nada em troca. Ah, mas eu ajudei a pessoa, ela foi ingrata. Olha que você está com a lente errada. Por quê? A gente tem que servir, estender as mãos, ajudar, sem esperar nenhum muito obrigado. Quando a gente espera um muito obrigado, a gente está esperando que o nosso orgulho, que na verdade está nos exigindo uma compensação por aquela boa coisa que a gente fez, por a gente ser tão bonzinho assim. Na verdade, a gente não pode cair nessas armadilhas do orgulho, né? O orgulho e o egoísmo tem várias armadilhas com a gente tem que ficar bem esperto, bem ligadinhos para não cair nessas armadilhas. Então, caridade, abnegação, não esperar nada em troca, servir, se entregar. O egoísmo é incompatível com a justiça, o amor e a caridade, e ele acaba o quê? Neutralizando as nossas outras qualidades. Ainda tem esse porém bem complicante de tudo, né? O egoísmo acaba neutralizando outras qualidades que a gente tem, porque nós vamos ver aqui o que são esses efeitos do egoísmo, né? O egoísmo ele se disfarça também de outras dificuldades, como a indiferença. A pessoa que é muito egoísta, ela é indiferente ao sofrimento alheio. Ela vê uma pessoa pedindo, né, uma pessoa em situação de rua, em condição de rua. Ah, isso aí tá assim porque quer, ou porque não trabalhou, ou porque não procurou um jeito diferente. Tá indiferente. A gente não conhece a história daquela criatura. Mas se ela tá ali é porque com certeza ela não tá conseguindo fazer diferente, nem nos importa o motivo. Talvez a gente não possa ajudar monetariamente, né, financeiramente, não tem uma moeda, não tem um dinheiro ali para dar, ou um alimento, às vezes a gente está de passagem, mas a gente pode fazer uma caridade muito grande nessa hora. Orar por aquela criatura que está ali, para que ela tenha forças, para que saia daquela condição, para que consiga recuperar, reencontrar a sua vida. Às vezes uma pessoa que teve um momento de revés e não soube como conduzir. Será que se a gente estivesse lá na mesma condição não faríamos até pior? Então, o egoísmo vai nos levar também por um caminho de indiferença, que é quando a dor do outro não nos sensibiliza. Quando o pessoal que está lá, né, passando por uma guerra lá na Ucrânia, eu penso que isso não tem nada a ver comigo e sequer estou preocupado com esse problema, não que a gente objetivamente vá resolver alguma coisa lá, né? Mas nós podemos contribuir, sempre, né? Principalmente quando a gente sente, se sensibiliza, quando já no nosso coração já fica um pouquinho mais molinho ali no meio, a gente vai sentindo que a dor do outro também me impacta, que o sofrimento do outro também me impacta. Eu busco empatia, o que eu faço? Eu me imagino com a minha família lá naquela situação e penso, puxa, se eu estivesse lá eu também estaria sofrendo, estaria desesperado, estaria preocupado, procurando um refúgio, tentando manter minha família junto. Esse um momento de pensamento já vai colocar em condições de poder fazer uma oração, de contribuir com um pensamento positivo para dar força, para dar condições àquele povo resistir e enfrentar essa adversidade da forma correta. A vaidade também, claro, nosso egoísmo vai trabalhar bastante nisso. E o egoísmo ele tem consequências bastante complexas dentro da nossa existência, né? A pessoa que tem o egoísmo assim muito exasperado, ela tem um estado de permanente insatisfação. Como vive numa questão muito material, a principal fonte de preocupações é uma preocupação das questões materiais, nunca se chega no patamar ideal, nunca você tem todas as condições que você queria, nunca você tem tudo aquilo que você precisa, acha que precisa para viver e para ser feliz. Então, toda essa permanente insatisfação vai inclusive causar esse vazio existencial, que é quando a gente perde o nosso motivo de viver, a nossa contribuição nesse mundo, a nossa razão para acordarmos de manhã, agradecermos a Deus, mais um dia aqui de presente para a gente fazer tudo certo, para a gente tentar errar menos e acertar mais. A gente passa a ter gratidão. Quando isso não acontece, a gente acorda mais um dia para fazer o quê?
botar a roupa da modinha e fazer uma selfie. O vazio existencial é hoje um buraco negro nas gerações mais jovens, né? Hoje a gente tem esse apelo muito da questão social, do aparecer, do estar, né? Em detrimento do ser. Então a gente tem que ter bastante cuidado com isso, com a educação também dos nossos jovens e crianças, com os valores corretos da nossa existência, para que ninguém se perca nesse caminho. A incapacidade de se relacionar, né, desconfiança, isolamento, porque a pessoa que é muito egoísta, ela também acaba enxergando os outros com a sua própria lente, né? A gente sempre enxerga o nosso próximo com a nossa lente. Então, se a gente está muito assim, focado no nosso eu, a gente vai viver em função desse preencher essas lacunas que o eu demanda, e a gente também vai pensar e perceber o outro dessa mesma forma. Se alguém se aproximou da gente é porque tem algum interesse, é porque quer alguma coisa, não porque simplesmente gostou da gente, ou gostou do teu sorriso, ou sentiu que você é uma pessoa que tem um conhecimento legal, uma amizade boa, né, tem um abraço sincero. A gente fica desconfiado. E aí, o que faz? Distanciamento. A gente não consegue se aproximar das pessoas. E para a gente ter empatia e para a gente fazer a caridade, a gente tem que se aproximar, porque a gente precisa de conexão. E quando o egoísmo prevalece, a gente tem uma desconexão, a gente está muito conectado consigo mesmo, muito fortemente, uma conexão interna muito forte, mas a gente perde essa conexão com o próximo. E o ser humano é um ser eminentemente social, então a gente precisa dessa conexão. Então, pensar só em si mesmo, os benefícios e as vantagens primeiro para si. Às vezes a pessoa é egoísta, ela não consegue nem ouvir. A pessoa começa a falar uma coisa, ela já sai interrompendo, e é tudo sempre com o eu no começo da frase. Ah, porque eu fiz isso, eu tive esse experiência, eu aquilo. Ela nem sequer ouviu o que o outro está falando. O outro nem existe, o outro é só um poste que está ali para a pessoa despejar o que quer que seja. A pessoa egoísta também tem o apego às coisas e às pessoas. Então, às vezes, a gente esquece que nós somos seres imortais, né? Que já vivemos muitas existências e vamos viver muitas outras mais, e queremos tratar até as pessoas como nossa propriedade. E aí o amor, que é um sentimento proativo e que liberta, onde a felicidade do outro é também a minha, ele acaba virando um sentimento de posse. E aí eu não deixo o meu filho sair de perto de mim, quero que tudo esteja no meu controle. Cuidado, controle demais pode ser posse. Posse é o egoísmo. Não que a gente não vai cuidar do que a gente ama, né? Como diz a música, né? E quando a gente ama, a gente cuida. E é fato. Mas posse é um nível mais complicado. Um distanciamento emocional de si mesmo e dos outros. Claro, a pessoa ela vive em função dessas idealizações, dessas projeções que ela cria, né? Em função dessas necessidades que também são muito influenciadas pela própria conexão espiritual, né? Uma pessoa está vivendo ali em função do seu eu, de atender suas necessidades, ela está, enfim, preocupada só consigo mesma, ela vai receber influências espirituais de que natureza? Com certeza não é dos bons espíritos. Com certeza está sendo alimentado constantemente pelos espíritos que querem que a pessoa siga naquele caminho, que com certeza não é o caminho da evolução. Como combater o egoísmo? Na pergunta lá 917, né? Kardec, como sempre, querendo as respostas, né, para nos ajudar. Qual o meio de se destruir o egoísmo? Aí os espíritos vão explicar que o egoísmo está muito pautado na questão material, na influência da matéria, né? E que ele vai se enfraquecendo à medida que a nossa elevação moral acontece e quando os nossos interesses espirituais estão acima dos interesses materiais. Então, é uma longa jornada. Mas, para a gente corrigir os rumos, né? Como que a gente pode mudar?
A gente já esteve bem mais longe, com certeza, meus irmãos. No passado e em outras encarnações da nossa existência, quando a gente não queria uma coisa, a gente não gostava, o que a gente fazia? A gente envenenava o amigo, né, o ofensor, a gente tinha umas práticas assim, não muito boas, né? A gente eliminava aquele problema da nossa existência. Hoje a gente já evoluiu muito, né? A gente já esteve bem mais longe em todo o quesito da nossa evolução, mas a gente ainda precisa despertar para algumas coisas. Então, para a gente buscar melhorar, né, e deixar o egoísmo de lado e entender a empatia na prática, então tem algumas diquinhas aqui que vieram aí dos nossos mentores aí das obras que nos auxiliam. Caridade sem salvacionismo. O que é caridade sem salvacionismo? É ajudar de forma abnegada, né, despretensiosa, sem esperar nada em troca, mas sem ter aquela pretensão de salvar alguém ou alguma coisa ou alguma situação, né? Cada um vai ter que se autossalvar, vamos dizer assim. Mas a gente pode contribuir muito, a gente pode ajudar, nossa ajuda tem muito valor, ela tem importância. Mas quando a gente se acha, né, que vai salvar a pátria, daí sai de cena a caridade, já entra de novo quem? O nosso velho best friend aí, o orgulho, né? Então a gente acaba se ponderando da forma errada. Humildade sem baixa estima, isso é muito importante, né? A humildade é o senso das proporções, é saber o que a gente é e o que a gente não é. É saber o que a gente precisa e o que a gente não precisa. Mas, acima de tudo, é reconhecer a grandeza de Deus. Então, sim, a gente tem que ter humildade, porque até na hora de fazer a caridade, se a gente não tem humildade, a gente pode fazer o quê? Qual é o efeito colateral? A gente pode até humilhar quem está recebendo aquela caridade. Então, bastante cuidado, mas não precisamos nos sentir inferiorizados por conta da nossa humildade, né? Determinação sem atrevimento, então a gente tem que ter resiliência, sim, né? Mas sem achar que estamos, né, tão bem assim quanto a gente acha, mas a gente tem que perseverar. E geralmente quando a gente começa a mudar as nossas atitudes, quando a gente começa a buscar o caminho certo, o que acontece? Vários empecilhos. Por quê? Porque os nossos antigos companheiros do passado, aqueles espíritos que não querem que a gente evolua, que querem que a gente fique lá com eles num passado de erros, né, acabam muitas vezes nos influenciando negativamente. Aí vão colocando os obstáculos, né? Todo dia de você sair de casa para vir aqui assistir a palestra, tomar o passe, acontece uma coisa, chega uma visita na sua casa. Daí o que eu faço? Convida para vir junto. O marido briga, a esposa briga, o filho faz encrenca, acontece de um tudo, mas a gente tem que perseverar, a gente tem que insistir, tem que ter resiliência. A pessoa, se Jesus tivesse desistido na primeira, ainda bem que, né? Obediência sem submissão, né? A gente tem que também lembrar do nosso valor, daquilo que é importante, qual é o nosso limite. Isso é muito importante, né? A gente tem uma limitação, a gente tem que se enxergar como seres em evolução. Bondade sem anulação da personalidade, né? Porque às vezes a gente bota dentro da nossa cabeça um modelinho ali padrão de como é que é a pessoa boa, né? Ai, a pessoa que fala baixo, né? A pessoa que tem um jeitinho assim. Não, cada um tem seu jeito, né? E para fazer o bem, a espiritualidade se aproveita de todos os jeitos possíveis e imagináveis. Então não existe uma fórmula para isso. A compaixão sem sentimentalismo, porque isso coloca o outro num patamar de inferioridade e a gente não pode fazer isso, né? Então a gente tem que ter compaixão, tem que entender e, claro, também compreender que as dificuldades que o outro passa também são necessárias para a evolução dele, assim como as nossas, né? Segurança sem impulsividade, então a gente tem que planejar as coisas, tem que agir, né, de uma forma organizada, porque a espiritualidade ela age de uma forma organizada. A gente não pode fazer diferente. E perseverança sem obstinação. Então, às vezes a gente tem que procurar um caminho B, né, o plano B, a alternativa, porque em muitos momentos a gente quer insistir nas coisas, mas qual é a diferença aí entre resiliência e teimosia? Às vezes a espiritualidade está mandando mensagens ali para você e você quer insistir.
Calma, às vezes não é o momento, ou você tem que fazer diferente. Às vezes a gente não quer abrir mão de certas condutas. E a gente tem que só mudar o jeitinho, só fazer alguma coisa diferente, as coisas começam a se encaixar para dar tudo certo. E claro, meus irmãos, a caridade acima de tudo, né? Para a gente, então, vencer o egoísmo, a gente tem que ter abnegação, tem que se entregar, tem que fazer a caridade, praticar o bem. Ah, mas eu não me sinto uma pessoa tão caridosa assim. Então, a maior razão tem que procurar praticar a caridade. Aquela pessoa que aparece na tua frente te pedindo uma ajuda, não é você que está ajudando ela, é ela que está te ajudando a fazer o bem. A gente tem que inverter a chave. A gente olha para aquela pessoa que nos pede uma ajuda, coitadinho, vou ajudar. Não, coitadinho de você que precisa de alguém para te obrigar a fazer o bem. Essa é a nossa condição. Quando a gente começa a inverter a chave e olhar as coisas por um prisma diferente, a gente percebe, puxa, não é que é verdade mesmo? Você tem que agradecer essa criatura que me ajudou a fazer o bem hoje. Se não fosse essa criatura, o que eu fiz de bom no meu dia? Não fiz nada. Não ajudei uma pessoa, não falei um obrigado, não abracei ninguém, não escutei ninguém. E coragem para vencer a nós mesmos, mas principalmente, meus irmãos, nos amarmos, né? No capítulo 11 do Evangelho, que é amar o próximo como a si mesmo, que é a fonte principal desse estudo, a gente tem que se amar, se aceitar do jeito que a gente é. Às vezes a gente não faz tanto bem ou a caridade. Beleza, a gente já foi bem pior, mas agora a gente vai melhorar. Hoje eu sei, tenho conhecimento, tenho os insumos suficientes para progredir, para avançar, para evoluir. Então o auto-amor acima de tudo, né? Amar ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Então para amar os outros a gente também tem que se amar. E às vezes o egoísmo é uma veste, né, da falta de auto-amor. Então vamos nos amar, vamos nos aceitar. Nós temos sim uma luz que brilha dentro de nós, a gente tem o nosso valor, nós temos as nossas qualidades. Então, hoje eu estava lendo um livro com a minha filha, e era um livro infantil, que ela tem 6 anos só, mas era um livro sobre autoestima, né? Uma historinha lá de um dinossauro que, né, descobriu o seu valor lá através de várias situações que aconteciam com ele. Aí eu perguntei para ela, o que você aprendeu aí com essa leitura? Mãe, eu aprendi que cada um tem o seu valor. Eu falei, é isso, essa é a lição mesmo, entendeu certo? E é isso que às vezes a gente esquece do nosso valor, a gente esquece que a gente tem muita coisa boa e a gente só tem que fazer o quê? Multiplicar essas qualidades que a gente tem. Quando a gente faz isso, dá foco no que a gente já faz de bem, o resto vai acontecendo. Meus irmãos, fiquem com Deus, uma boa noite, que vocês voltem para os seus lares aí revestidos de muito amor, de muita vontade de fazer o bem, de fazer a caridade, de ser uma pessoa melhor, amanhã acordar já com uma outra vibe, uma outra disposição de fazer o bem e servir. Fiquem com Deus. Boa noite, pessoal. Só para lembrar, então, no dia 23, agora de julho, nós vamos ter o nosso almoço em comemoração aos 60 anos da nossa casa, tá? Vai ser ali no Lago Zuma. O cardápio vai ser risoto de camarão, risoto de frango e risoto de fungo, tá? Nós temos os convites à venda aqui na livraria, quem quiser adquirir. E toda essa verba que a gente arrecadar vai ser para a nossa obra de ampliação que a gente está fazendo, a ampliação do centro aqui, tá? Também nós começamos um grupo de estudo novo da doutrina espírita, aos sábados das 17 às 18h30. A coordenadora é a Aline, que fez a palestra hoje, tá? Se alguém quiser participar também, nós ainda temos, ainda pode se inscrever, pode participar. Começou também na quarta-feira, 20 às 21h30, isso? Na quarta-feira, das 20 às 21h30, também ainda está aceitando participantes. Então, se alguém quiser participar, pode falar com a gente, ele pode se inscrever.